Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Digital Covid-19 do Conselho Federal da OAB, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Esse é o painel 77 e nós vamos tratar das relações do direito internacional e a pandemia. A pandemia deixou bastante clara que o isolamento dos países não é suficiente para isolar a relação entre os países. A pandemia começou na China, logo se alastrou para a Europa e chegou no Brasil. E para tratar desse tema tão interessante, tão instigante, tão importante neste momento, nós vamos contar com 3 professores simplesmente fantásticos. E vamos começar com o professor Gustavo Mônaco, que é consultor em Lee Brock Camargo Advogados Associados, membro da Comissão de Direito Internacional do Conselho Federal da OAB, professor titular de Direito Internacional Privado da Faculdade de Direito da USP, professor do Mackenzie e coordenador do curso de Direito da Universidade AMB Morumbi. O professor Gustavo vai falar do direito internacional privado e os reflexos da pandemia. Professor Gustavo, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado à nossa presidente, Ana Beatriz. Queria saudar a Maria Rosa, o Valério Mazzuoli, saudar também todos aqueles que nos acompanham nesse primeiro Congresso Digital Covid-19. Agradecer o convite da OAB para a participação nesse painel e passo desde logo, então, à abordagem do meu tema, que, como disse a nossa moderadora, vai abordar os aspectos relacionados ao direito internacional privado. As pessoas costumam, em tom de brincadeira, mas sempre com aquele fundo de verdade, dizer que o direito internacional privado não é direito, não é internacional e não é privado, né? Porque a natureza das normas seria uma natureza de direito público. As fontes são internas, né? Nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, e não seria propriamente um ramo do direito. Eu acho que isso é um pouco de exagero, apesar de ser um método para a solução de conflitos de leis. E, nesse sentido, as relações têm na sua internacionalidade o aspecto principal, né? São relações jurídicas que, tal qual acontece com aquelas do direito civil, do direito empresarial, do direito do trabalho, se estabelecem, mas que apresentam um elemento vinculado a um ordenamento jurídico estrangeiro, a um ordenamento jurídico diferente daquele do foro. E, nesse sentido, obviamente, a necessidade do isolamento social, que se faz acompanhar num nível macro pelo isolamento dos diversos povos, né, teve um impacto muito grande no âmbito do direito internacional privado, como é óbvio. O primeiro aspecto que me chama a atenção e que eu acompanhei na atividade profissional é aquele de pessoas que estavam no exterior, realizando cursos, fazendo um período de atividades profissionais de curta duração, regressarem aos seus estados de origem, né? Muitos brasileiros regressaram ao Brasil com o intuito de se servir de uma rede de apoio. Eu ouvi de muitas pessoas que o maior receio que tinham era o de adoecerem no exterior, com filhos pequenos, sem ter aquele grupo de apoio formado pelas avós, pelos avós, pelos tios, enfim, por amigos que pudessem socorrer essas pessoas. Então, houve, no início do período de atingimento na Europa, na Ásia e nos países da América, um refluxo das pessoas que tentaram, e muitas delas conseguiram, retornar ao país de origem. Então, o Brasil recebeu um número grande de pessoas que retornaram ao nosso território. Esse aspecto coloca em evidência alguns problemas de relações jurídicas que se iniciaram no exterior com esses elementos de extraneidade e que não tiveram o seu encerramento adequado, né? Pense-se, por exemplo, num aluno de uma faculdade que foi fazer um intercâmbio no exterior,
alugou um apartamento e, de um dia para o outro, resolveu voltar ao país, até porque as aulas se mantiveram pelo sistema remoto e podiam continuar acompanhando as atividades didáticas daqui, e não deram um encerramento devido a esse contrato, né? Outra questão na qual eu tive a oportunidade de ser consultado, pensa-se, por exemplo, em 2 brasileiros casados, pais de crianças, que estavam na Europa para realizarem, por exemplo, um estágio de pós-doutoramento. E depois, um deles retorna ao Brasil com os seus filhos, com as crianças, justamente para se valer desse aspecto do ambiente de apoio, né, do ambiente familiar, daquele grupo que vai auxiliá-los. E aquele genitor que ficou no exterior, no momento ali às vezes, de depressão, de se sentir desconfortável com a situação, ameaça a mãe, que veio com as crianças para o Brasil, de que iria pleitear a busca e apreensão das crianças, com base na Convenção da Haia de 1980 sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, de que o Brasil faz parte, para que as crianças regressassem ao exterior, né? Sendo que, de forma alguma, essa família modificou o seu domicílio para aquele país, e mesmo a residência habitual era um aspecto pouco caracterizado, na medida em que, sendo ambos professores de universidades federais, tiveram os seus afastamentos deferidos pelas autoridades competentes, publicada em Diário Oficial a portaria que concedeu o afastamento, dando um termo final para esse período, que não era muito distante daquele regresso que foi antecipado, no caso específico que eu estou mencionando, pela mãe. Então, também nesses aspectos de direito de família, questões relacionadas ao direito internacional privado chamaram a atenção, inclusive no que diz respeito a esse tratado que busca operacionalizar por meio da cooperação jurídica internacional, e é até um pouco temerário eu querer falar de cooperação jurídica na frente da professora Maria Rosa Lola, mas esse aspecto de vinculação à convenção, de um modo geral, precisou ser repensado na prática por magistrados, né? Pensem se, na condição de magistrado, você tivesse que tomar uma decisão sobre devolver ou não uma criança para um estado no qual ela, em tese, tinha sua residência habitual, mas onde ela não teria a rede de apoio, onde você teria que determinar o regresso provavelmente num avião, que é um local onde a transmissão do vírus se mostra muito facilitada pelo próprio sistema de reaproveitamento do ar, e isso tudo coloca uma série de questões, inclusive com, no meu modo de ver, a necessidade de se decretar uma espécie de moratória de fato dessa convenção específica sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. O mesmo problema se coloca se nós pensarmos, muito embora isso hoje em dia tenha uma diminuição muito grande de incidência prática, mas se nós pensarmos nos processos de adoção internacional, que se caracterizam pela circunstância de serem os pretensos adotantes residentes habitualmente num país estrangeiro e que vêm ao Brasil para pleitear a adoção de uma criança ou de um grupo de crianças brasileiros. Ora, esse processo, dependendo da fase em que ele estivesse, teve que ser interrompido, né? Porque o estágio de convivência pressupõe o deslocamento dos pretensos adotantes para o Brasil para conviverem aqui com as crianças. Se depois do estágio de convivência, com o retorno da família para o exterior, o juiz estivesse ali em fase de sentenciamento, como é que nós lidamos com essa questão também do ponto de vista do aspecto
da deslocação da criança. Como é que a gente manda uma criança adotada por um casal estrangeiro para o exterior? Então, foi preciso pensar também em mecanismos como esses que nós estamos utilizando nesse congresso para manter os vínculos que se criaram ao longo do período de convivência. E isso no âmbito das relações vinculadas aos contratos, da mesma forma, quer dizer, negociações que diziam respeito à execução de prestações que possam ser realizadas à distância, não há dúvida que esses contratos puderam ter a sua continuidade verificada. No entanto, se para a fiel execução do contrato foi necessário ou fosse necessária a, enfim, a verificação desse aspecto de deslocamento, isso também, de alguma forma, fica prejudicado. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para reflexão diz respeito à situação dos turistas, né? Das pessoas que, de alguma forma, compraram pacotes de turismo, se deslocaram ou pretendiam se deslocar para o exterior, e este aspecto obviamente fica dificultado por decisões legítimas, me parece, tomadas pelos estados, de restringirem o acesso de estrangeiros aos seus territórios, não é? Via de regra, o que os estados fizeram foi estabelecer mecanismos de manter algum viés de idas e vindas, né, com voos menos constantes, mas praticamente para a repatriação, para acolher os seus nacionais que estavam no exterior, restringindo ao máximo os aspectos vinculados à entrada de estrangeiros no território nacional. Nós temos também problemas relacionados à expulsão de estrangeiros, não é? Inclusive decisões tomadas no âmbito do judiciário brasileiro que se estearam, né, se basearam neste momento atual para resguardar o direito dos estrangeiros de permanecer no território nacional, enquanto o momento não fosse oportuno para a realização das viagens, do deslocamento. Então, nós percebemos aqui que, tanto no que diz respeito ao conflito de leis no espaço, quanto ao que diz respeito à condição jurídica dos estrangeiros, nós assistimos a impactos importantes causados pela pandemia e que obrigaram as pessoas que refletem sobre o direito internacional privado a procurar soluções minimamente palatáveis, minimamente aceitáveis diante desse quadro que nós estamos vivendo. De toda sorte, outros objetos clássicos da disciplina, como o direito de nacionalidade, por exemplo, não me parece que tenham sofrido grandes repercussões. E no que diz respeito aos conflitos de jurisdição, também acho um tanto quanto difícil imaginar problemas nessa seara, a menos que estivéssemos diante de uma situação, por exemplo, de uma competência exclusiva de uma jurisdição, como acontece no direito brasileiro com as hipóteses do artigo 23 do Código de Processo Civil, e próximos de um prazo de decadência ou de prescrição em que o exercício do direito pudesse estar ameaçado. No entanto, bem ou mal, os órgãos de enfim, gestão do Poder Judiciário nos diversos estados foram adotando medidas para preservação dos direitos nesse momento que nós vivenciamos. Então, me parece que o direito internacional privado, como disciplina, se viu, de algum modo, afetado
pela pandemia, claro, como todos os ramos do direito, mas